Vai vendo. Terra, que autoridade! Fala, Deus! Oh, glória! É assim mesmo, Jeová. Quando uma pessoa está com Deus, os sofrimentos são processos não punitivos em sua vida. São oportunidades para que Ele, Deus, manifeste o tempo todo ou em determinado período a sua bondade. Mestre, por que este homem nasceu cego? Jesus respondeu: ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. A maldição hereditária é a ideia de que sejam através de palavras ou de atitudes pecaminosas, os pecados dos pais são inevitavelmente herdados pelas futuras gerações. Esse conceito de maldição hereditária foi impulsionado e monetizado no Brasil por algumas publicações nos últimos anos. O argumento é construído a partir de experiências, seguindo o método indutivo, elaborado pela lógica do Pops Hoc ergo propter hoc, que significa depois disso, logo por causa disso. Esse tipo de argumentação é inadequado e perigoso, mas é muito comum no meio popular e religioso. Se tomei vacina e logo depois passo mal e morro, a causa da morte é a vacina. Se fico doente e não estou indo à igreja, a causa da doença é minha ausência aos cultos. Se passo debaixo de uma escada e sofro um acidente, a causa do acidente foi o passar debaixo da escada. Se o galo canta e o sol nasce, a causa do sol nascer é a existência do galo e o seu canto. Porém, cientificamente, se comprovará facilmente que inúmeras pessoas tomaram vacina e não morreram, que não são poucas as pessoas que vivem completamente alheias em relação às atividades de igrejas e não ficam doentes, e que uma pá de gente passa debaixo da escada e nada sofrem. E claro, se o galo morrer, o sol nasce normalmente, ele continua, ele não depende do galo, só porque em algumas ocasiões o galo canta e o sol nasce. O Velho Testamento, num período muito remoto, não era escrito. A chamada palavra de Deus era passada de geração a geração oralmente, Pietro Natan, pelos mais velhos, os anciãos. É a chamada tradição. Com o passar do tempo se escreveu essa tradição. Não se discute que na Bíblia contém revelações de Deus, mas é uma questão prática e de lógica, e até comprovada, que se registrou também costumes, fantasias e as naturais ignorâncias produzidas pelas limitações humanas. Quantas coisas nós, quando crianças, começando na fé, nós fazíamos e até morríamos por aquilo. Hoje, como pessoas adultas, sabemos que não passavam de ignorâncias produzidas pelas limitações humanas, da falta de experiência e de conhecimento, e paramos de agir, de viver como crianças. Os apóstolos, provavelmente, em razão da tradição, quanto ao que chamamos de maldição hereditária, lei da semeadura e consequências de escolhas, acreditavam que
que a cegueira e outros sofrimentos humanos só podiam ser consequências de pecados próprios ou hereditários. Se a gente ler e estudar, trabalhar a fé e a razão, crescer na graça e no conhecimento, como Jesus fez, fica tudo mais fácil de entender. A tradição, os costumes, os ritos humanos é o galo que, enquanto não morre, se torna na vida de muitas pessoas mais poderoso que Deus, o sol da justiça. Vemos no livro de Jó que a tradição oral era tão forte na cultura judaica que um dos mais chegados amigos dele, ao ver o seu sofrimento, se ocupa de fazer 3 longos discursos, verdadeiras correções, para imputar uma suposta maldição na vida de Jó em nome de Deus. No primeiro discurso, pastora Ruth, o raciocínio de Elifaz era o do sucesso. Nunca uma pessoa inocente pereceu desse jeito, Jó. E onde você viu uma pessoa reta ter sido eliminada? Jó, você deve ter feito algo muito mal para merecer o castigo de Deus. Capítulos 4 e 5 de Jó. No segundo discurso, no capítulo 15 de Jó, Elifaz põe em xeque a sabedoria de Jó e diz que as suas respostas são ocas, sem argumentos, e visa acabar com o sentimento, leia-se sistema religioso. Que se dependesse de Jó, ninguém oraria a Deus, leia-se, iria para a igreja. Nos versos 7 a 10, pastora Ruth, Elifaz escancara a sua ignorância, questionando, quem sabe com o dedo em riste: você está pensando que é o primeiro ser humano que nasceu? Você veio ao mundo antes das montanhas? Será que você conhece os planos secretos de Deus? Será que você sabe o que nós não sabemos ou compreende as coisas melhor do que nós? Olha só a tradição. O que sabemos, nós aprendemos com pessoas idosas que nasceram antes do teu pai, rapaz. Você está pensando o quê? No seu último discurso, está no capítulo 22 de Jó, Elifaz esculacha de vez, acusa Jó de toda sorte de crimes, desde extorsão, de reter água e pão das pessoas necessitadas, até de oprimir viúvas e órfãos. Diríamos nós: terra, que autoridade! Fala, Deus! Oh, glória! É assim mesmo, Jeová. Ocorre que está registrado na conclusão dos debates. Tudo não passava de carnalidade, de ignorância humana. Deus dirige-se a Elifaz e o repreende. Jó capítulo 42, versos 7 ao 9. Minha ira se acendeu contra você e contra os teus 2 companheiros, pois vocês não falaram a verdade a meu respeito. Jó, pelo contrário, falou a verdade. Por derradeiro, Elifaz e os outros 2 amigos de Jó ofereceram um sacrifício a Deus para se livrarem daquele pecado de acusar e julgar Jó, de mentir em nome de Deus. E Jó, mesmo no sofrimento, sendo prejudicado, julgado, incompreendido, compreendendo que o prazer de Deus não está em punir as pessoas, mas em demonstrar a elas a sua bondade, abundou-se em amor. Que coisa maravilhosa! Se fosse a gente, condenava. Não, justificava. Olha, eu perdoo mais. Olha, mais. Não, o Jó, ele abunda-se em amor, pastora Ruth, em obediência a Deus. Os perdoou e orou por eles. A maldição que existe
é descrita em Gênesis no capítulo 3, resultante do pecado de Adão e Eva. Essa sim afetou drasticamente toda a humanidade e é responsável pelos cardos e abrolhos. Porém, o prazer de Deus não está em punir as pessoas, mas em demonstrar a elas a sua bondade. Não é necessário ritos adicionais, campanha, culto de quebra de maldição e coisas parecidas. Basta crer em Jesus, a obra de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é suficientemente poderosa para nos livrar de toda essa maldição.